Apareceu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, aguardando o pessoal que vai assistir online, o pessoal que vai assistir a live gravada também, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma live especial, primeira live que a gente está fazendo num domingo à noite, e para deixar registrado aqui a nossa comemoração, marcar a data, dia 4 de outubro, que é Dia dos Animais, Dia da Natureza. E a gente resolveu trazer um tema para vocês e para a gente também, que é um tema muito caro, que tomou conta aí da internet, que está tomando conta dos nossos dias, que é o PL 1095, do deputado Fred Costa, que se transformou na Lei 14.064 de 2020, que foi sancionada pelo presidente da República, e também sobre a judicialização dos animais, né, como sujeitos de direito, como parte desses processos judiciais que são crescentes cada dia mais no judiciário, né, desde as varas de família, varas criminais que a gente está acostumado, a toda sorte de processos judiciais. Tivemos muitas mudanças, vamos ter muitas mudanças na lei, muitas mudanças jurisprudenciais, das quais o doutor Rogério Ramy vai contar um pouquinho para a gente, porque ele tem algumas teses aí inéditas que ele vai contar aí para a gente, vocês vão saber por que ele está aqui. O doutor Rogério, ele é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Ambiental pela UCS, especialista em Direito Ambiental pela UBRA, professor do curso de Direito do Centro Universitário Metodista IPA, coordenador do projeto de extensão Direitos Animais do Centro Universitário Metodista, professor convidado dos cursos de especialização em Direito Público e Direito Ambiental e Sustentabilidade da PUC do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul também, coordenador e professor do curso de aperfeiçoamento em Direitos Animais da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, da OAB do Rio Grande do Sul, autor de livros e artigos na área de direito ambiental e direito animal, criador da primeira disciplina de direito animal a ser ofertada em um curso de direito em Porto Alegre, e advogado e consultor jurídico no escritório Ramê Direito Ambiental e Animal. Muito obrigada, doutor Rogério, por ter aceito o nosso convite para estar aqui falando num domingão à noite. Com a gente também a Vágila Frota, que é advogada, membro das comissões de Direito Animal da OAB de São Paulo, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e do Conselho Federal da OAB, e idealizadora e coordenadora do projeto Direito Animal do Brasil. Eu sou a Núbia, também advogada, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Indaiatuba e coordenadora aqui da ADAP. Eu vou passar já, para a gente não se alongar muito nas apresentações, vou já passar a palavra para o doutor Rogério, que vai começar a contar para a gente das questões da judicialização dos animais como parte, do status dos animais nesses processos judiciais que estão surgindo aí. Tá legal. Bom, então eu queria, de plano, agradecer o convite que me foi feito pela Vágila, dizer que eu fiquei muito honrado com o convite, com a lembrança do meu nome por vocês, aqui do canal Direito Animal do Brasil, dizer que é uma honra mesmo participar. Eu aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, ter sido lembrado por vocês aí do outro lado do Brasil, muito me alegrou. Dizer que eu sou um simples pesquisador interessado pelo tema também, né? Até para tirar um pouco da expectativa do pessoal aí. E, enfim, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente agora, nesse domingo à noite. E contar, então, iniciar um pouco a nossa conversa de hoje, falando um pouco sobre como eu vejo, primeiro, o panorama do direito animal no Brasil e como isso tem sido trabalhado no judiciário, né? Eu também, como uma atuação, não apenas como professor, mas também como advogado, tenho, de certa forma, acumulado uma experiência, em algumas vezes positivas, outras vezes não tanto, com a judicialização em ações em defesa dos animais não humanos. Para quem não me conhece, eu sempre gosto de dizer que eu também sou vegano, e por isso o direito animal faz todo sentido para mim, né? A atuação pelos animais não é uma mera escolha profissional, é uma escolha de causa, de luta, de bandeira, porque daquilo que eu também acredito que deva ser feito enquanto operador do direito. Bom, eu vejo o direito animal, Vágila, Núbia, como um ramo novo
um ramo já não tão novo assim, mas um ramo muito importante que precisa ser cada vez mais compreendido pela sociedade, compreendido até pelos nossos colegas. Vejo que ainda há uma certa incompreensão sobre a importância desse tema, que ainda é visto por muitos como um tema um tanto quanto exótico, né? E, na verdade, a gente não está pensando em ser exótico quando fala de direito animal. A gente está, sim, refletindo sobre um ramo novo do direito, em razão de sua autonomia ser recentemente conhecida ou mais aceita nos últimos anos. Não que os animais passaram a ser sujeitos em um determinado momento e não eram antes, eles sempre foram ontologicamente sujeitos morais, sujeitos de uma vida, como tu queira definir, não são coisas, não são instrumentos, mesmo que as leis e o direito assim os definam. Ainda hoje, até mesmo dentro do nosso sistema, em algumas legislações esparsas. Mas o fato é que, quando a gente fala de direito animal, a gente está falando desse ramo do direito que se preocupa com a dignidade animal e se propõe a trazer, de uma forma mais ampla, para a aceitação da sociedade, do próprio Poder Judiciário, a necessidade de elevação do estatuto jurídico dos animais. Tá? Essa ideia de direito animal ou de direitos animais, ela vem, obviamente, como uma consequência de um amadurecimento dos debates que se dão, sobretudo, num campo não jurídico. Eu gosto muito de falar da grande contribuição filosófica da ética interespécies, ou da ética animal, como queira chamar, e das próprias revelações do campo científico, sobretudo sobre senciência animal, consciência animal, né, comportamento animal. Então, sem isso, sem esses aportes dessas outras áreas não jurídicas, o direito ficaria ainda fechado no seu antropocentrismo, quando a gente quisesse estender uma abertura maior para não humanos. Bom, com base nesses aportes que não são jurídicos, mas que certamente vão contaminar a ciência jurídica, vão contaminar a sociedade e vão ter reflexos na perspectiva cultural do direito, porque o direito é um fenômeno cultural, ele se constrói a partir de uma visão de mundo culturalista da nossa sociedade, dos valores morais da nossa sociedade. Quando isso sofre uma mutação por outras áreas do saber humano, obviamente que a nossa perspectiva cultural vai se modificar e isso vai atingir o direito. E muitas vezes é a atuação judicial, é por nós, operadores do direito, que a mudança chega no plano legislativo. Nem sempre a mudança se dá diretamente de início pelo plano legislativo. Muitas vezes nós temos uma série de exemplos onde a mudança é construída, alcançada, através das decisões judiciais, da jurisprudência, de uma mutação de entendimento e de compreensão dos fenômenos e das relações sociais. E aí a gente tem que pensar que a nossa relação com os membros das demais espécies insere-se nessa perspectiva de relações sociais. Bom, e os principais aportes são, obviamente, os avanços nas revelações comportamentais dos animais, das capacidades animais, e aí falo de senciência e falo de consciência animal, né? Por incrível que pareça, ainda hoje muitas pessoas ainda desconhecem a Declaração de Cambridge, a Declaração de 2012, onde se revelou que os animais têm substratos neurológicos, um grande número de animais, obviamente não todos, mas sobretudo os animais vertebrados e alguns invertebrados, têm substratos neurológicos que lhes permitem ter sensações, vida emocional e subjetividade e níveis de consciência de si no mundo, né? E isso são informações muito importantes para quem quer pensar, sob o ponto de vista da ética interespécies, essas relações, e quem titulariza interesses que devam ser moralmente considerados relevantes. Bom, aí quando eu falo de senciência e consciência, fazendo um panorama rápido aqui, eu estou falando de vertebrados, e aí eu incluo mamíferos, aves, anfíbios, peixes, répteis, e alguns invertebrados, como cefalópodes. Todos esses animais, a ciência já demonstrou consciência. São portadores de consciência e são animais sencientes. Titularizam, portanto, interesses que são deles e que merecem uma consideração moral
pois possuem, portanto, um valor inerente, um valor de existência. Muito bem, dizendo isso, a gente começa a ver que todo o debate que a doutrina animalista, os grandes autores, os grandes filósofos trouxeram, muito agregou, muito fez a gente refletir sobre essas questões, sob o ponto de vista moral. Qual seria a justificativa para não levar em conta os interesses desses seres que são revelados pela própria ciência? Por que desconsiderar? O critério pertencimento a uma espécie seria moralmente significativo, relevante, para excluir do círculo das nossas considerações esses interesses? E aí, claro que a doutrina traz grandes autores como Singer, sobretudo, né, já trabalhando, retomando ideias anteriores até do próprio Jeremy Bentham e de outros autores, que não, isso não é moralmente significativo. Logo, isso chega no direito, e chega com força. E nós começamos, então, a trabalhar a ideia do princípio da dignidade animal, traduzindo para o direito, numa lógica muito parecida daquilo que a gente trabalha no próprio reconhecimento dos direitos humanos, que tem na dignidade humana um valor nuclear, da onde brotam, fazem nascer o reconhecimento da proteção à nossa autonomia, à nossa integridade física, né? Essa ideia mais ou menos se reproduz nessa relação com os não-humanos, e a gente começa a falar, a doutrina, sobretudo, começa a falar sobre dignidade animal. Pois bem, dentro dessa perspectiva, na medida em que se começa a trabalhar a ideia de uma dignidade animal, de um valor inerente, o direito animal, que muitas vezes, ou a própria proteção jurídica dos animais, que estava sendo trabalhada numa lógica antropocêntrica dentro do direito ambiental, isso se desgarra do direito ambiental. O direito animal começa a sentir uma necessidade de trazer um discurso diferente, e aí se percebe um afastamento daquela lógica típica do direito ambiental, onde os animais são tutelados enquanto fauna, enquanto bem coletivo, cuja relevância para o equilíbrio ecológico é determinante para o nível de proteção jurídica que esses animais vão alcançar. E o direito animal traz uma perspectiva inovadora, uma perspectiva diferente, muito próxima da perspectiva da proteção que nós damos para nós mesmos, porque o ser humano é protegido independente de valor ecológico, né? Inclusive nós somos a espécie que mais pode provocar problemas aí de natureza ambiental, e mesmo assim temos a nossa dignidade protegida acima de qualquer coisa. E o direito animal chega e diz, olha, os animais que titularizam interesses, eles têm esse valor inerente, eles têm um conteúdo de dignidade, e não é o valor, a contribuição daquela espécie que deve ser considerada sob o ponto de vista da proteção jurídica daqueles indivíduos. E aí há, então, esse desgarramento, essa certa necessidade de afastar um pouco a lógica que ainda dentro do direito ambiental é excessivamente antropocêntrica. Excessivamente antropocêntrica. E aí, então, com base nessa construção teórica, que eu estou passando bem rápido, claro que tem muito mais coisa aí, mas surgem algumas ideias que influenciam e que fortalecem e que dão cada vez mais força para o direito animal e para o reconhecimento de uma autonomia desse ramo do direito. Os animais sencientes, a senciência, melhor dizendo, passa a ser vista como um critério determinante. Ela é o critério que nos dá base para afirmar que animais não humanos, animais membros de outras espécies, titularizam interesses que são deles. Muito bem. E é essa titularidade que nos permite dar, então, uma relevância moral e alguma imunidade no campo moral, e aí se fala em direitos morais, independente do que digam as leis, eu vou reconhecer que aquele animal tem um interesse moralmente relevante e merece uma imunidade moral. Eu falo aí de direitos morais. Isso vai contaminar o nosso pensamento e a nossa sociedade de uma forma mais ampla, isso repercute no direito e a gente começa a trabalhar, então, em dignidade animal e imunidades jurídicas a esses interesses, e aí eu estou falando de direitos animais. Bom, se reconhece também, como reflexo da senciência, que os animais eles têm uma vida emocional. Subjetivamente, eles sentem dor, prazer, felicidade, alegria, frustração, e sentem essas emoções de forma subjetiva e consciente. Logo, eles merecem
o reconhecimento de que tem um valor inerente, tem uma dignidade e tem uma imunidade que tem que ser jurídica também contra o sofrimento físico e psicológico. Então aí surgem a ideia de se começar a defender direitos fundamentais aos animais, porque esses são interesses básicos dos animais. Uma imunidade psicofísica, já que sencientes e conscientes são. Logo, dentro do direito animal, a gente começa a trabalhar a ideia de que os animais são sujeitos e titularizam direitos fundamentais, e o que embasa isso é o princípio da dignidade animal. Sobre tudo isso. Aí se fala, dentro da literatura, que a gente está vivendo um período, um rompimento de uma lógica humanista e introduzindo um novo paradigma, ou tentando introduzir um novo paradigma, que a gente tem chamado de pós-humanista. Assim a literatura vem chamando também. Os grandes autores que estão se debruçando sobre a doutrina do direito animal, que estão produzindo obras, isso vem sendo reproduzido e tem sido falado já em alguns julgados interessantes. A ideia do pós-humanismo, da dignidade animal, já está aparecendo na jurisprudência. Mas aí muitos poderão perguntar, mas aonde isso aparece? Eu nunca vi nenhuma lei, eu nunca vi, não vi. Eu vejo lá o Código Civil dizer que o animal pode ser propriedade de alguém, pode ser vendido. Bom, essa é uma interpretação que nasce, sobretudo, a partir da Constituição Federal, da vedação de crueldade aos animais. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas já compreendem, que ao vedar a crueldade aos animais, há um conteúdo de dignidade que a Constituição reconhece aos animais sencientes, que não podem ser submetidos a uma forma de instrumentalização que viole essa proteção psicofísica que é dada pela Constituição Federal. Muito bem. E a partir daí se começa, então, a doutrina a trabalhar uma perspectiva de proteção constitucional dos animais, dentro da lógica e tentando extrair da vedação de crueldade aos animais quais seriam os fundamentos que ali estão presentes, sob o ponto de vista da proteção individualizada dos animais, não como tradicionalmente se pensava antigamente, apenas dentro de uma proteção ambiental, pensando na proteção dos animais enquanto elementos de um ecossistema que merecem ser mantidos para assegurar a proteção daquele ecossistema. E aí, então, para além da dignidade animal, se começa a falar também no princípio da universalidade, porque a Constituição Federal ela não faz um recorte em cães e gatos. A Constituição Federal veda a crueldade contra todos os animais sencientes, porque todos os sencientes capazes de sofrer, capazes de ter sua integridade física e sofrer atos maleficentes contra essa integridade física, são os animais sencientes de um modo geral, né? Então se fala em dignidade animal, princípio da universalidade, e alguns autores, eu trabalho isso em alguns textos meus, a própria ideia da solidariedade interespécies, porque além do direito, há os deveres humanos associados aos direitos fundamentais dos animais, que são os direitos que cada um de nós temos, os deveres, perdão, que cada um de nós temos, antiespecistas, de não tratar os animais de modo maleficente e promover ações de proteção aos animais que estejam em estado de vulnerabilidade. E também deveres de proteção ao Estado. E aí nós vamos chegar depois nos deveres que vão condicionar o Estado em todas as suas esferas. Legislativo, sobretudo, judiciário também, executivo também, através de política pública, mas legislativo também, promover mudanças legislativas que cada vez mais elevem o estatuto jurídico dos animais. Porque sem também o plano e a atuação política e as mudanças no plano legislativo, a nossa luta é um pouco mais difícil, um pouco mais pesada. Claro que com a evolução da legislação isso se facilita, né? Então, através da Constituição Federal já é possível, Núbia, Vágila, defender que os animais são sujeitos. A gente já tem promovido isso, tanto em nível acadêmico, tu, quando fiz a minha apresentação, disseste ali que e é uma verdade, eu criei uma disciplina eletiva dentro do curso de Direito do IPA, onde eu dou aula. Então, dentro dessa disciplina, obviamente que eu trabalho essa perspectiva, da possibilidade de reconhecer os animais como sujeito, como extrair essa interpretação, sem também querer fazer um discurso apaixonado, como sendo aquilo de
ele é vegano, animalista, então obviamente que ele vai defender, mas não, essa não é uma interpretação lógica correta. Não, tem muita base, muita doutrina, muito estudo em cima de uma argumentação que não nasce também da minha cabeça, ela vem sendo trabalhada por muita gente, no Brasil e fora do Brasil, né? E aí, claro que vai vir sempre o contraponto da visão civilista, da classificação civilista, mas como que o animal é sujeito, se o Código Civil diz outra coisa, se é possível comprar animais, vender animais, matar animais. Isso é inegável, isso é inegável. Há essa, eu costumo chamar isso de uma certa esquizofrenia, pego o termo lá do Gary Francione, uma esquizofrenia moral dentro do nosso sistema legislativo. Há ainda isso, né? Isso se percebe dentro desses microsistemas que ainda precisam ser harmonizados, né? Mas a prova de que há uma esquizofrenia e que o Código Civil já não reflete a verdadeira condição, a verdadeira natureza jurídica dos animais, a prova está no fenômeno de alteração das leis civilistas em todo o mundo. Isso está mudando e vai chegar no Brasil mais cedo ou mais tarde. Né? Se vai chegar por etapas, tal como chegou agora a lei penal, que nós vamos comentar ali adiante, que faz o recorte no aumento de pena para alguns animais. Isso é fruto de um debate político, muitas vezes, é dentro do possível, mas essa alteração no Estatuto Jurídico dos Animais, ela vai chegar na lei civilista mais cedo ou mais tarde. Isso, para mim, o fenômeno que está ocorrendo em muitos países do mundo, alterações de seus códigos civis, é a maior prova de que, de fato, ainda alguns sistemas como o nosso têm contradições, tem uma certa esquizofrenia, desarmonia, mas a lei nuclear é a Constituição Federal, e essa interpretação ela decorre da Constituição Federal. Então, isso não me preocupa. É possível, até mesmo em processos judiciais, trabalhar a ideia da derrotabilidade, como é uma tese que tem surgido em alguns debates que eu tenho participado aí, a derrotabilidade de algumas normas em razão de uma interpretação constitucional e da consequência da aplicação do Código Civil para os animais. Então, é possível invocar isso também para ter um resultado diferente, até mesmo através de uma decisão judicial, né? E também temos outras provas de que os animais são sujeitos, além dessa interpretação constitucional, que me parece a mais forte, mas é o fato de alguns estados da federação estarem legislando em matéria de natureza jurídica dos animais e elevando a condição dos animais de forma expressa à condição de sujeito, né? A gente tem o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que tem um artigo 5º que estabelece um rol de direitos fundamentais para todos os animais, não faz nenhuma restrição, né? A gente tem uma lei em Santa Catarina, o Código de Proteção Animal de Santa Catarina, que foi alterado em 2018 e incluiu cães e gatos como sujeitos de direitos. E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado, o Código Estadual do Meio Ambiente, que foi alterado agora em janeiro, e também tem o artigo 216 dessa nossa lei estadual, que elevou os animais domésticos de estimação à condição de sujeitos de direitos, né? A partir desse conjunto de ideias, dessas várias possibilidades e conjuntos normativos, a gente pode também trazer o direito internacional, a própria Declaração Universal dos Animais, se quiser trazer como reforço argumentativo, mas a partir de toda essa interpretação que vem sendo dada pelo nosso ordenamento jurídico constitucional, constrói-se a ideia de que os animais são sujeitos de direitos fundamentais já hoje no direito brasileiro. E, portanto, merecem a proteção jurídica em caso de violação. E se são sujeitos, há a possibilidade de discutir se os animais podem ser parte em ações judiciais, né? É uma grande responsabilidade promover uma ação judicial, incluindo os animais como autores de uma ação, né? Existem duas formas de buscar a tutela judicial dos animais. A forma tradicional, que já vem sendo feita há um bom tempo, algumas décadas no Brasil, através da legitimação extraordinária, né? Quando a gente, então, promove a tutela dos animais, seja por uma ação civil pública, por uma ação popular, houve uma série de
de exemplos já de promoção de habeas corpus em nome de animais, em nome de uma pessoa humana ou de um agrupamento humano para benefício de um animal, né? Então, a gente está falando aí de situações de legitimação extraordinária, né? Onde se age em nome próprio na defesa de um direito alheio, mas autorizado por lei para fazer isso, tal como diz lá o artigo 18 do CPC. Isso é uma técnica tradicional, né? Eu mesmo, no meu escritório, uso isso quando eu vejo que é a forma mais adequada ou mais rápida de chegar no objetivo de proteger os animais, ou mesmo quando eu esteja falando de um agrupamento de uma espécie animal que está sendo objeto de uma exploração. Aí é uma tutela coletiva. Aí esses instrumentos de tutela coletiva, eles são bem efetivos, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu posso comentar rapidamente com vocês desse formato de judicialização, né? O caso da pega do porco. Aqui no Rio Grande do Sul, alguns municípios praticam festividades em que colocam animais, porcos, e dentro de uma arena, pode ser grande, o tamanho da arena não importa, às vezes é um chiqueiro, às vezes é um campo de futebol, e colocam pessoas, às vezes crianças, às vezes adolescentes, tem de tudo, a correr atrás de um porquinho, e o primeiro que pega o porco vence a prova. E não raro, o prêmio da prova é o próprio porquinho, leva para casa para fazer um churrasco depois, provavelmente, né? Então, nesse formato, já em 4 municípios gaúchos aqui no Rio Grande do Sul, através de uma ação civil pública por alguma ONG que é legitimada pela lei da ação civil pública, conseguimos, junto com produção de prova, com laudo veterinário, de que os porquinhos são sencientes, sofrem psicologicamente, sofrem fisicamente, se enxergam numa situação de predação, porque essa é a condição natural daqueles animais, e, portanto, não entendem que estão participando de um jogo. Né? Com base nesses argumentos, a gente conseguiu já a proibição nos 4 municípios gaúchos. Indiretamente, eu estou falando de direitos animais nessa ação, eu e os colegas que trabalham comigo nessas ações, sim, estamos, mas a tutela é através de uma legitimação extraordinária. O porquinho não é parte da ação, não é o autor da ação. Vai ser beneficiado pela proibição da prática, mas não através de uma ação de judicialização terciária, que é colocar os animais como autores. Mas, como a gente vem trabalhando a ideia que os animais são sujeitos, e muitas leis estaduais têm promovido essa alteração expressa, o que começou a ocorrer no Brasil? E já são mais de 10, Núbia, Vágila, tem muitas ações já em trânsito no Brasil, tramitando nesse formato da judicialização terciária, que nós chamamos, que é o animal não humano como autor do processo. Muitas vezes até em litisconsórcio com seus tutores, mas com os pedidos que são formulados em benefício dos animais, são como se humanos incapazes fossem. É deles o interesse violado e o direito violado nessas ações. Se há uma situação de litisconsórcio, os pedidos que são formulados em nome dos tutores humanos são de outra natureza. Muitas vezes a despesa material que teve com o tratamento de um animal que foi agredido, o dano moral do próprio ser humano que tem uma relação de afetividade com aquele animal, mas a violência física e psicológica que o animal suportou é digna de uma reparação também para o animal, né? Então, aí surgem essas possibilidades, esses novos formatos, e que tem muita coisa positiva, se for a tese aceita pelo judiciário, porque aí surge a possibilidade de reparar algo que não era reparado pela forma tradicional, né? Se o animal faz jus a uma indenização, essa indenização que for dada para esse animal, obviamente que vai ter que ser administrada pelo seu representante legal, mas ela vai ser revertida necessariamente em benefício, em proveito daquele animal. Diferente de dar uma indenização para o tutor de um animal ou dar uma indenização para um fundo de direitos difusos, né? Então, essa é uma lógica que as pessoas precisam entender. Os animais titularizam interesses. Quando a gente falar dos crimes, da lei do crime de maus tratos, a vítima é o animal.
Se essa situação de maus tratos tiver uma repercussão, e a gente sabe que, via de regra, os crimes também têm repercussão no cível, geram uma indenização para a vítima ou para a família da vítima, um animal que é vítima de maus tratos é a vítima do crime. A gente tem que parar de falar que não é que a sociedade é a vítima de um crime de maus tratos. A lógica é muito fácil de ser compreendida. O animal é senciente, o interesse é dele. Ele sofre, logo ele é a vítima. O bem jurídico penal protegido é a integridade física do animal que pertence àquele animal. Logo, se há essa violação àquele bem jurídico protegido, e ele titulariza aquele interesse, ele também vai fazer jus a uma reparação cível depois, numa situação de maus tratos. E é ele que merece o benefício daquela verba indenizatória, né? Obviamente que, como um ser vulnerável que é, ele não vai poder lidar com o dinheiro, ele vai precisar de um representante legal que o faça isso em seu benefício. Inclusive, preste contas para o juiz depois, de como administrou aquele dinheiro de uma ação indenizatória. Então, é mais ou menos por aí a lógica da judicialização terciária. Muda um pouco o paradigma que a gente está acostumado de trabalhar a proteção jurídica dos animais, né? Um pouco bastante, eu diria, mas se nós botar um ser humano no lugar, a gente entende perfeitamente a lógica. Um incapaz, uma criança, uma pessoa com problemas mentais, com discapacidade mental, física, não importa. Vai ter um representante? Vai. Para os animais é a mesma lógica, né? Então, basicamente, isso é o que eu tinha para falar sobre esses aspectos da judicialização. Eu tenho 2 casos aqui, né? O que ficou mais famoso é o caso Boss, que é um animalzinho, que é um cachorro, que passou por uma situação complicada numa pet shop, voltou com uma fratura de maxilar, e aí, obviamente, que a gente entrou com essa ação em nome do cão e em nome dos tutores do cão, que tiveram despesas com cirurgia. Mas vejam, na ação do Boss, há o dano psicofísico do Boss, a necessidade de uma indenização para o Boss pelo sofrimento físico e psicológico. Então, ele sofreu danos físicos, ele sofreu danos psicológicos, há uma espécie de dano moral do Boss, né? E os danos que os tutores tiveram nessa relação também, seja o dano moral dos tutores que sofreram ao ver seu animal sofrendo, e o dano material com as cirurgias de reparação que não foram nada baratas também, né? Essas ações nesse formato estão cada vez mais surgindo por colegas que compartilham desse pensamento, dessa ideia, que têm estudado isso, e há um grande valor também no grupo da Universidade Federal do Paraná, lá coordenada pelo Dr. Vicente de Paulo Taide Júnior, que agregam uma série de colegas, advogados, preocupados em construir teses, em provocar o judiciário, cada vez mais em iniciativas assim, né? E esperamos que logo alguma dessas ações consiga êxito, consiga uma decisão favorável, reconhecendo os animais como sujeitos, porque isso abrirá um leque incrível para a nossa atuação como advogado, para nós que gostamos do direito animal e atuamos com o direito animal. Vai abrir um leque absurdo de atuação profissional e de proteção dos direitos desses seres que são sujeitos, não são coisas, né? Como eu disse. Então, desculpa se eu me alonguei um pouco nesse panorama, mas era só para contar um pouco de como a gente tem atuado, né? E como isso está... e como as pessoas também, os colegas, precisam compreender de uma forma mais ampla, e não criticar ou simplesmente trazer um argumento, um texto de lei, como se nós que trabalhamos com direito animal, né, não tivéssemos conhecimento de que há uma restrição em algumas legislações, alguns problemas que têm que ser enfrentados. Mas basicamente é isso, meninos. Fico à disposição. Exatamente. Eu acho que a gente acaba deparando com pessoas, e não falo isso como uma crítica destrutiva, não. A gente mesmo acaba fazendo isso até em outras matérias. Quando a gente não se aprofunda, a gente acaba olhando as coisas meio que no raso, né? Não vai se aprofundar na matéria. A gente acaba olhando o texto de lei e acaba até dando pitaco, às vezes, em áreas que a gente
não conhece muito. Então, no caso, eu lembro que você citou do caso Boss, né, que teve uma grande repercussão, e eu lembro de ter visto em grupos de advogados algumas piadas, né, tipo, Sim, como sim, se fosse, assim, um verdadeiro absurdo. E sim. confesso que em algumas vezes eu entrei na discussão, em outras eu ignorei, porque eu achei que não valia a pena o tempo, né, dado a profundidade, aí, entre aspas, de algumas críticas, e às vezes a gente é sofrível, né? A gente trabalha com o direito animal, toda hora a gente tem, porque a gente faz isso com o juiz, né? O direito ele não está posto. Então, como a gente não tem uma letra de lei, toda vez que a gente vai entrar com uma ação, vai fazer uma defesa numa ação, a gente vai ter que fazer, relatar todo o histórico, vai ter que convencer o juiz de que o direito animal já é uma disciplina, que para ele fazer a interpretação da Constituição Federal, para entender o animal como sujeito de direito, então a gente já faz isso com o juiz, né? E a gente acaba fazendo isso no dia a dia, obviamente, com os colegas e tal. A gente faz esse trabalho que a gente está tentando aqui na Direito Animal do Brasil, dissecar realmente essa questão do direito animal, para que as pessoas entendam que não é fácil, não é fácil. Demandas judiciais envolvendo animais, elas não são fáceis, mas elas não são impossíveis. E se alguém não tentar, a gente, né, o direito não evolui. A gente não vai conseguir. Sabe, Núbia? Eu sempre cito, a gente não conseguiu direitos humanos por mera iluminação. Né? Ninguém acordou e falou assim, ah, vamos dar aos humanos, então, os direitos fundamentais. Foram décadas para a conquista, foi muito sangue derramado, muita luta. Então, o direito animal, a gente vai, né, a gente tem que se colocar dessa forma também, nós estamos lutando para isso. Sem dúvida. E eu vejo, Núbia, uma confusão, até tenho conversado, esses tempos eu fiz uma live e convidei a advogada Eveline Paludo, do Paraná, que foi foi a pioneira também, entrou com a ação do caso Jack, né, lá em Cascavel, no Paraná. E nós fizemos uma conversa também em formato de live, assim, e debatemos essa confusão dos próprios colegas com relação a conceitos bem básicos, como, por exemplo, a capacidade de ser parte com a capacidade processual, uma confusão nisso, né? E a capacidade de ser parte é a capacidade judiciária, ela decorre da condição de sujeito de direitos. Então, todo sujeito tem capacidade de ser parte. Na medida em que a gente reconhece, tem textos legais de leis estaduais reconhecendo os animais como sujeitos, não há a menor dificuldade de estender a eles o reconhecimento da capacidade de ser parte. Não é a condição de pessoa que determina a capacidade de ser parte, até porque, claro que existem até colegas que defendem os animais como pessoas, mas a gente não precisa nem entrar nesse mérito para reconhecer a capacidade de ser parte dos animais, porque para outras abstrações humanas, a gente reconhece a capacidade de ser parte, ou cria ficções de pessoa, como é a pessoa jurídica, ou cria entes despersonalizados que também não têm personalidade jurídica e atribui a elas a capacidade de ser parte. Então, isso não é o determinante. A capacidade de ser parte decorre da condição de sujeito e da universalidade do acesso à jurisdição. E há uma outra situação que é a capacidade processual. Então, a capacidade processual dos animais, obviamente, que é comprometida, porque eles vão precisar de um representante legal. Mas assim como também um ser humano incapaz, também como um ente despersonalizado que é representado por alguém que a lei diga quem é esse representante. E alguém vai dizer, mas não tem nenhuma legislação que diga quem é o representante dos animais. E a gente tem que trazer daí para conhecimento dos colegas que existe a legislação específica, que é o decreto de 34, decreto 24645 de 34, que tem expresso isso no seu artigo 2º, parágrafo 3º. Embora haja uma discussão sobre a revogação desse decreto, talvez você já tenha discutido isso aqui em algum momento, é bem forte o entendimento, né, e a aplicação e reconhecimento em julgados até do próprio STF, do STJ, de que a parte processual desse decreto não está revogada. Não está revogada. Né? Então, e ele diz expressamente que os animais serão representados, serão assistidos em juízo e aí elenca quem serão os representantes dos animais em juízo. Né? Então, é perfeitamente possível construir a lógica da capacidade judiciária, ou capacidade de ser parte, que decorre da condição de sujeito, e a capacidade processual dos animais. E aceitar uma demanda animalista que tenha os animais no polo ativo da ação.
E as piadas, eu concordo contigo. Ah, quem é que vai assinar a procuração? É o animal, botou a patinha na procuração. Como se uma criança, eventualmente, também soubesse assinar seu nome, não sabe? É o representante legal do animal que vai tomar essas medidas, que vai comparecer em juízo, que vai administrar o valor de uma verba indenizatória, né? Então, essas piadas, elas chegam a ser risíveis, assim, né? Quando a gente ouve, a gente vê, já tem uma intenção, tem um especismo se manifestando ali. Daí já não é jurídica a questão, é cultural o problema. Justamente. Vágila. Olá, eu quero agradecer ao Dr. Rogério por ter aceito o nosso convite. Ele é de uma pessoa doce e incrível que eu gostaria que todos tivessem acesso e aproveito o ensejo e já reconvido para voltar também ao direito animal do Brasil, porque a sabedoria dele, a humildade dele em nos repassar todo esse conhecimento, eu só tenho a dizer muito obrigada. Estendo também meus cumprimentos aos nossos queridas advogadas, pessoas que nos acompanham, a doutora Cassiele, a doutora Águida, que sempre está conosco, a doutora Carol, e coloco aqui, a doutora Cassiele colocou que galera show de bola, Beijo admiro para muito. Cassiele. A Cassiele é Obrigada, parceira aqui no doutora. Sul. Gosto muito dela. Aproveitar que eu ensejo e coloco uma pergunta da doutora Viviane Pacherri, não sei se li o sobrenome correto. Ela colocou o seguinte para o doutor Rogério. Imagino que muitas vezes, antes de chegar a um juiz, esses processos passam por um processo de denúncia. Vocês acham, aliás, para todas nós, né, a pergunta, vocês acham que essas denúncias estão sendo levadas a sério? Para mim? Bom, eu não sei. Ela pode estar referindo a denúncia, se é por maus tratos, se é uma situação de maus tratos. Bom, assim, eu trabalho, vou dar minha experiência, tá? Geralmente, eu presto também consultoria, assessoria jurídica para ONGs animalistas. E muitas vezes eu encaminho denúncias ao MP em diversas situações, seja de uma situação de maus tratos, seja uma situação que é culturalmente aceita, mas que eu quero gerar uma reflexão, uma discussão em cima, né? Pensa, por exemplo, corrida de galgos. Aparentemente, pode a sociedade não ver maus tratos aí, mas a gente vai construir uma fundamentação de que os animais sofrem envolvidos na corrida de galgos e vamos denunciar ao Ministério Público essa situação. Pega do porco, eu posso ou judicializar direto uma ação ou posso fazer uma denúncia também ao Ministério Público, se eu entender que assim seria o mais adequado. Então, a gente atua também nessa via administrativa, digamos assim, extrajudicial, digamos assim, né? E o que eu recomendo? Sempre ficar acompanhando a denúncia, né? A denúncia é feita ao Ministério Público. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul tem um portal em que é possível, pelo número, acho que no Brasil inteiro é assim, pelo número, você acompanhar o andamento daquela denúncia, o procedimento que é aberto, que tipo de despacho foi dado pelo promotor, que tipo de encaminhamento foi dado, se foi arquivado, se não foi arquivado. E é uma questão também da sociedade ficar em cima, sabe? Claro que quando é denúncia, muitas vezes pode haver um entendimento diferente do promotor da cidade, não ser dado andamento adequado àquilo, e aquilo precisa ter uma certa cobrança, precisa haver, ou, na hipótese de uma inércia ministerial, alguma outra medida possa ser utilizada, até mesmo na esfera civil, porque na esfera penal a gente não tem muito o que fazer, porque, né, é o Ministério Público quem tem a legitimidade para promover as ações penais em tutela dos animais. Mas nem sempre tudo se resume a uma punição penal. Tu pode, muitas vezes, promover uma ação civil, né, e tendo uma sentença condenatória, aquilo pode ser reaberto, eventualmente uma discussão para promover uma ação penal se ainda não há essa ação penal em curso. Então, o que eu diria?
Eu gosto, via de regra, da atuação do Ministério Público. Eu não tenho queixas a fazer da atuação do Ministério Público. Tem muitos problemas que o Ministério Público precisa enfrentar, muitos são os temas, né? A própria Defensoria Pública também, muitas vezes, pode estar envolvida em alguma situação de proteção animal. Não tem como... Eu não faço queixa. Eu acho que o que pode haver é, eventualmente, muito trabalho, muitas situações, e a sociedade civil, de uma forma geral, que também tem legitimação para agir, deve agir, deve cobrar. E aí, claro, por isso que eu defendo também o direito animal como um ramo de atuação, que deve ser levado a sério pelos operadores do direito. Porque nós podemos prestar essa assessoria jurídica qualificada, seja para pessoas físicas, seja para associações animalistas, de como promover denúncia, como acompanhar a denúncia, como não deixar a coisa morrer no âmbito extrajudicial, levar adiante, né? Então, acho que é uma parcela que todos nós temos culpa, todos nós. Temos que agir mais, temos que cobrar mais, temos que ficar em cima. Essa é a minha experiência. Quando a gente fica em cima, promove uma denúncia, acompanha o inquérito, auxilia o promotor, dá um certo suporte, também produzindo alguma prova, né, trazendo alguns elementos, denunciando em rede social, as coisas andam, acabam acontecendo, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente quer denunciar simplesmente por dizer que fez alguma coisa, mas depois não quer nem saber se andou, se não andou, que tipo de dificuldade teve. Às vezes não houve possibilidade de produzir uma prova, e a gente vai criticar o próprio Ministério Público como não tendo feito nada, mas não sabe qual foi o entrave que aconteceu, se a própria denunciante contribuiu, trouxe elementos suficientes para dar andamento naquela averiguação daquele problema. Então, é um conjunto todo, é meio que sistêmico, né? É assim que eu vejo, assim, eu não gosto de culpar ninguém, eu acho que a gente tem que agir mais pelos animais. Bom, infelizmente... Oi, desculpa, Não, eu queria só comentar um pouquinho essa questão da denúncia, porque a gente já vem falando bastante aqui, né? Algo que eu tenho feito algumas atuações aqui, e a denúncia, ela tem que ser, primeiro, a via correta de denúncia, né? O que a gente tem, eu acho que ela falou assim, se as denúncias estão sendo levadas a sério, né? Porque a gente chega muito, né? A gente reclamações de que foi fazer o boletim de ocorrência e nunca mais soube de nada. Engaveta, boletim de ocorrência e tal. Em que pese a gente saber que são ações de iniciativa do Ministério Público, não sei se só aqui no estado de São Paulo, mas o que tem facilitado um pouquinho para a gente tem entrado sim com representação criminal, tá? A modelo do que é feito nas outras ações penais que dependem de representação, a gente tem feito, e a partir dessa representação com as provas que a gente junta pedindo para o Ministério Público se manifestar, o Ministério Público olha, normalmente volta para a delegacia, para abertura de inquérito, coleta de prova, oitiva e tal, mas o processo tem seguido. Mas o que é importante que as pessoas façam? Além da denúncia, às vezes a gente vê no Facebook, ou as pessoas ligam para a gente, porque assim, me falaram que, ou uma amiga minha viu uma pessoa fazendo tal coisa, então peraí, a pessoa que viu, ela é fundamental na denúncia. A pessoa que está sabendo, que tem a foto, que tem o vídeo, essas pessoas são fundamentais na denúncia. A denúncia ela precisa ser feita pela via correta. Então, precisa sim ser feita na delegacia, o boletim de ocorrência. Se tiver qualquer tipo de inércia da delegacia, a gente sabe que tem delegacia que às vezes não quer nem aceitar, nem falar, faz pela internet e coisas do tipo. Procura um advogado que seja especializado, procura esse pessoal que está sempre disposto a ajudar, que eles vão te dar orientação. O que não pode é jogar para cima desses profissionais, ou das ONGs, ou dos protetores, essa obrigação que é cidadã, que é de todo mundo, de ir na delegacia e levar as provas que tem, e servir como testemunha, que às vezes a pessoa não quer se indispor com um ou com outro, aí não tem milagre, gente. Eu não posso chegar na delegacia, por mais boa vontade que eu tenha, e falar assim, olha, uma pessoa que eu não conheço me ligou porque falou que a vizinha dela viu o cão apanhando. Não, não tem jeito, não tem como fazer denúncia com isso. Porque a gente não tem testemunha, a gente não tem nada. Então, assim, para começar, né, para que a gente seja levado a sério, a gente precisa começar a levar os procedimentos a sério também. Então, as pessoas precisam se comprometer.
né, e não ficar atrás, tentando se esconder atrás dos protetores e das ONGs e dos demais voluntários. É isso É aí, eu isso. fecho contigo. Eu penso exatamente assim também. Acho que é bem por aí. A doutora Daniela Freitas, da Praia Grande, pediu para falar de onde é o doutor Rogério Ramê. O doutor Rogério é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e como ele já falou, o que ele demonstrou foi situações de casos que ele trabalha e de como funciona lá no Rio Grande do Sul. Cada estado tem sua particularidade, no caso a doutora Núbia é em Indaiatuba, no meu caso é em Pamucino, Ceará, onde infelizmente nós temos muitas dificuldades ainda com a delegacia, ou me ligam e acontece um caso semelhante que a doutora Núbia falou, que as pessoas sabem do crime, mas não querem denunciar, quer que advogado faça mágica, nós ainda não aprendemos a fazer isso. E é vital que cada cidadão vá e denuncie. O escrivão não quer fazer o boletim de ocorrência? Corregedoria. Tem os caminhos, mas precisamos que vocês façam. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, até aproveitando que a Cassiele mandou um oi antes aí, a gente viveu uma história, uma experiência juntos aí, num resgate de 8 animais, até virou uma das ações que eu movi nesse formato de animais como autores. Foram 10 animais, 8 gatos e 2 cães, numa situação de maus tratos. A gente conseguiu apoio numa operação articulada com a Brigada Militar. Então, às vezes, tu precisa ter essa estrutura também. A Brigada exigiu que uma ONG se responsabilizasse se fosse feita a operação de resgate, né, o flagrante dos maus tratos, a retirada dos animais da situação de maus tratos. Uma ONG fica como responsável, como depositária dos animais, né, assina um termo de depósito fiel. E veterinários têm que comparecer no local para atestar os maus tratos, para a Brigada liberar a retirada dos animais. Então, via de regra, a gente consegue articular, inclusive, ou aqui a gente chama de PATRAN, que é a Polícia Ambiental, e quando a Polícia Ambiental não pode prestar esse serviço por outros fatores, falta de agenda, outras operações, a própria Brigada, em outras delegacias, também pode promover esse apoio nessas operações. Então, a questão é querer fazer, como a Núbia disse, bons profissionais, uma orientação adequada vai te orientar a como fazer a denúncia, qual o canal certo, e se a operação é mais complexa, que envolva inclusive situações assim de resgate de animais do próprio tutor, nas hipóteses que o tutor é o agressor, e que às vezes é mais de um animal, muitas vezes são vários animais, tu tem que articular com outros atores, sobretudo Brigada, que é quem vai poder te dar o apoio para fazer o resgate e operacionalizar toda essa situação de com quem ficam os animais, para onde eles vão, quem fica como responsável, quem atesta os maus tratos. Então, de repente, até tentar entender com quem que a gente está trabalhando, né? Porque tem lugares, por exemplo, aqui a gente não tem muito sucesso da polícia querer entrar. Então, aqui, mas temos sucesso a partir do momento que a gente apresenta um indício de maus tratos, um indício de crime, né, de autoria, ou pelo menos de materialidade do crime, os juízes estão expedindo mandado de busca e apreensão. E aí a Polícia Civil, sim, tem sido muito parceira aqui, e a gente vai para cumprir o mandado e retirar os animais. E é aquela coisa, depois né, a gente vai com perícia e tal, para depois fazer a análise aí dos maus tratos, porque normalmente nem a Polícia Ambiental aqui costuma ser muito parceira nesse sentido, mas é importante entender também o ambiente que a gente está inserido, né, o local que a gente está inserido, porque nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Vai, já posso passar para as perguntas aqui? Que eu estou vendo. Pode. Gostaria, por conta do tempo, eu ia dar só uma sugestão para vocês. A gente passar para o PL, tipo, a pergunta da doutora Andréa tem tudo a ver com a questão de maus tratos e tal, e por ser uma lei nova, a gente passar para ela e deixar as perguntas para o final, que assim a gente consegue dinamizar. O que vocês acham? Não, é que só tem uma da Águida, eu concordo, mas é que tem uma da Águida que eu queria fazer agora para fechar essa. Ah, perfeito.
Tá? Aquela pergunta se o doutor Rogério entende possível a federalização dessas leis estaduais que já avançaram no reconhecimento do animal como sujeito. Ah, boa pergunta. Essa é uma tese que a gente tem trabalhado também, sobretudo nos estados em que não tenham a lei estadual específica que reconheça o animal como sujeito, né? Então, é uma tese que se origina na ideia do transconstitucionalismo, que tem sido trabalhada como a transfederalização aqui no plano interno, né? De aplicar uma lei estadual analogicamente ou como reforço argumentativo para justificar a condição de sujeito em estados em que a gente não tem a lei específica. Então, é uma tese interessante. Alguns colegas de outros estados que têm ajuizado ação em nome de animais têm trabalhado essa ideia da transfederalização, né? Então, citando as leis da Paraíba, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul como argumento, sim. Eu sou a favor. Eu não preciso, porque eu sou no Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem a lei estadual gaúcha. Então, nas minhas ações aqui, eu não preciso trabalhar a ideia do transfederalismo, mas colegas de outros estados acabam se vendo obrigados a trabalhar essa ideia também. Sim. Agora vamos lá, Vágila. Agora vem as perguntas da Andrea, que justamente acho que a gente já podia ingressar com elas para pegar o gancho do PL aí, que se transformou em lei, né? Que a Andrea pergunta se os maus tratos ocorrem só na modalidade dolosa e se negligência ficaria caracterizado maus tratos. Se poderia dar exemplos de maus tratos por negligência. E depois ela coloca uma outra questão, que será se será obrigatória a perícia nessa nova legislação e se o Estado está obrigado a fornecer os médicos veterinários para esses laudos. Pois é, então, isso é uma questão interessante, né? Olha, já apareceu essa mesma pergunta, né? Agora ela apareceu aqui para mim. Então, a negligência... primeiro assim, ó, eu não sou do direito penal, tá? Mas, sim, eu vejo que os maus tratos, é uma modalidade dolosa. Agora, o que acontece? A negligência, ela pode caracterizar aquela situação de dolo eventual. O dolo, ele não necessariamente é simplesmente aquele em que fica evidente que a pessoa teve a intenção de, né? Também uma situação em que ela assume o risco é considerado um dolo eventual e caracteriza o maus tratos. Então, situações em que, obviamente, a pessoa não alimenta o animal, deixa o animal acorrentado, e depois vai dizer, não, eu não queria machucar, eu não queria, não cola, né? Então, caracteriza, sim, o crime também, a situação do dolo eventual. Acho que daí a gente tem que retomar aqueles conceitos do direito penal, claro, que o delito culposo é aquilo quando o próprio tipo penal especifica a modalidade culposa, senão não existe a modalidade culposa, né? Mas e nos maus tratos é assim, só que várias situações, o abandono de um animal, a negligência com relação aos cuidados básicos do animal, tem sido compreendido como uma situação dolosa. Então, aí a pessoa responde pelo crime também. É assim que eu vejo, não sei se vocês concordam comigo, mas... Sim, sim. Eu costumo usar, a gente tem eu já ouvi alguns comentários, até depois da sanção da lei, né? De algumas pessoas que ou não são advogadas, ou não militam, pelo menos na área do direito animal, que não haveria como determinar o que é maus tratos, né? Que fica muito, fica um tipo penal muito aberto, assim, você não tem. Mas a gente não pode esquecer do decreto, né, que até o doutor Rogério mencionou agora há pouco, o decreto 24645, que ele estabelece, se eu não me engano, são 31 incisos, artigo 3º são 31 incisos, elencando as modalidades de maus tratos. Eu acho que assim... Eu diria até, Núbia, que dá para usar também a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Federal, sim. Que ali também tem um rol de hipóteses que caracterizam recentes dentro da nossa cultura atual, né? Porque alguns poderiam dizer, mas nesse ponto será que está vigente o decreto? Tem essa discussão. E a resolução, por mais que seja um instrumento voltado à profissão do médico veterinário, para esse fim, já que a própria resolução diz que é o médico veterinário profissional habilitado para identificar uma situação de maus tratos, abuso ou crueldade, e o decreto e essa resolução se propõe, inclusive, a conceituar o que é o maus tratos, o que é crueldade, o que é abuso, e elenca uma série de exemplos de uma de outra situação, eu
na minha visão, claro que é um instrumento super válido para a caracterização disso. Nós temos o conceito das 5 liberdades, que dá para, né, por ali também dá para entender o que seria ou não maus tratos. Eu uso muito o decreto, doutor, porque assim, acerca da vigência, eu entendo que ele está vigente, né, porque uma das coisas fala que ele deixou de estar vigente por causa de um decreto presidencial do Fernando Collor em 91, que teria revogado uma série de decretos anteriores, né? Mas o decreto de 34, ele tinha força de lei quando ele foi promulgado, né? Nós estávamos numa transição aí, nós estamos num período histórico em que a competência legislativa e executiva tinha se fundido. Então, o decreto, ele entende-se que ele tem força de lei. Então, ele não entende, eu não entendo que ele esteja revogado. Então, inclusive, já vi alguns precedentes nesse sentido. Eu não sei se pela antiguidade, enfim, também por algumas questões da lei de introdução ao direito brasileiro, né? Que uma lei só vai ser revogada por outra lei, enfim. Mas eu sempre uso o decreto por conta dessa situação. Eu acho que ele é. E a resolução do Conselho Federal também ela é muito específica, ela te dá um rol muito, não dá para divagar ali, né? Então, ele vai constar, abandonar o animal, atrelar animais, máquinas pesadas, enfim, vai ter uma série de hipóteses lá. Então, eu acho que a gente não pode nunca falar que a gente não sabe o que é maus tratos, né? O que o tipo penal está em aberto, isso não. Concordo contigo. Eu também concordo exatamente com a ideia da vigência do decreto, apenas eu só saliento que tem colegas e tem decisões que ainda, né, se apegam à simples ideia de que o decreto foi revogado, por ele aparecer arriscado no site do Congresso Nacional, enfim, coisas... É uma briga, é uma história que a gente tem que contar a cada petição. São 2 folhas só falando que o decreto está vigente. Exatamente. E aí a outra que acho que ela tinha perguntado também é a questão da perícia, né? Se essa nova lei aí dependeria da perícia. Pois é, perícia é uma situação que vai depender do caso concreto, né? Claro que agora, a gente até estava falando no comecinho, nós aqui, antes de começar, por uns instantes, que a retirada desse delito do juizado especial criminal vai oportunizar situações mais complexas, em que eventualmente até a perícia tenha que ser feita, que seja feita, né? Mas, via de regra, a situação de maus tratos não tem muita necessidade, né, de uma perícia mais profunda. É tão evidente as situações, 99% dos casos, os maus tratos são tão evidentes, né, que não sei até se pela experiência de vocês aí, se vocês têm sentido necessidade de perícia em processos criminais para a caracterização de maus tratos. Mas essa é uma situação que talvez possa ser viável agora com a majoração da pena, sobretudo em função da retirada do crime, né, dessa condição do juizado especial criminal, né? Eu acho que a gente não consegue, claro, tem alguns casos de maus tratos que eles são realmente evidentes, mas eu confesso que mesmo caso tem um caso de maus tratos que ele é evidente e ele, bom, está tramitando em duas esferas, né, civil e criminal, por razões diferentes, mas tem juiz que vê, são fotos assim que realmente são estarrecedoras, o estado que estava o animal, mas teve juiz que entendeu que não, que era assim, que era o cara que era dono do cachorro, ele faz o que ele quiser. Como se ele tivesse amassado o próprio carro, né? Como se ele tivesse depredado um patrimônio inanimado. Então, eu acho que a gente ainda está construindo o direito, então todo cuidado que a gente tomar é melhor, né? Então, em alguns casos, especialmente quando envolver valor econômico dos animais, e aí falando especificamente de animais de raça, canis irregulares, né, de cães de raça que tem um valor econômico, às vezes muito alto, agregado, então a perícia, eu entendo que ela seja... Agora eu acho que ela se torna mais ainda, eu sempre achei que era muito importante, tá, para instruir esse processo,
mas agora eu acho que ela vai ser fundamental, porque a gente está justamente, quando a gente tira do juizado especial e a possibilidade de transação penal, a gente está falando de uma possibilidade, não que isso vá acontecer no primeiro momento, não é o caso de um cachorro, né? Talvez a possibilidade mesmo de prisão se dê aí no concurso de penas, quando tiver mais de um animal, quando tiver outros crimes envolvidos, mas a gente está falando realmente, quando a gente fala em pena de reclusão, em cerceamento de liberdade. E aí a nossa Constituição Federal, o nosso Código de Processo, nosso Código Penal, ele é garantista. Então ele não vai, a gente não vai poder simplesmente apresentar uma prova, um vídeo mal feito, uma foto que poderia ter sido editada, e o juiz não vai receber aquilo como uma prova irrefutável, não vai mesmo. Então eu acho que a perícia, dependendo do caso, ela vai ser sim fundamental, especialmente quando a gente estiver falando em possibilidade de prisão, né, de cerceamento de defesa. Mas importante, eu acho que ela sempre é. Importante, eu acho que ela sempre é. E feita por um médico imparcial, né? Porque a gente já teve problemas assim de, porque é o médico que atende a ONG, então ele teria interesse na causa, né? Então, coisas desse tipo. Já teve fundamentações de colegas desse tipo. Então, eu acho que a perícia imparcial depende, especialmente nos casos que a gente sabe que vai dar briga, porque é cachorro caro, é cavalo, especialmente nesses casos, eu acho importante a perícia imparcial. Perfeito. Eu não sei se o pessoal está bem já antenado nas modificações. A maioria do pessoal acho que já deve ter lido alguma coisa, né? De fato, houve essa mudança, então, só para dar uma introduzida para quem chegou agora a entender. O crime de maus tratos, então, do artigo 32 da Lei 9.605, ele previa, de uma forma geral, a pena mínima de 3 meses e a máxima de 1 ano e multa, né? E essa pena continua valendo, então, para alguns animais, mas para cão e gato, a pena foi majorada para mínima de 2 a 5 anos, mais multa e proibição de guarda. E com regime inicial com pena de reclusão, né, que permite, então, o encarceramento do indivíduo com um regime inicial fechado. E, claro, como a Núbia já disse, vão escapar dessa condição de sancionamento penal para cães e gatos em crimes de maus tratos, não mais vão se aplicar aquelas medidas despenalizadoras, como, por exemplo, a transação penal, como a Núbia bem disse aqui, que está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099, que se aplicava para crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Então, como era de 3 a 1 ano, fazia jus à transação penal. Tá? Digamos que a pessoa já tivesse tivesse se utilizado o benefício da transação penal, poderia eventualmente o infrator ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Bom, era uma outra medida despenalizadora lá do 89, também da Lei 9.099, que era para pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, né, como era 3 meses, também poderia fazer jus dessa medida despenalizadora. E também tem na própria lei dos crimes ambientais a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que era para situações em que a pena máxima não superasse 4 anos. Então, vejam, eram muitas possibilidades de pena, de medida despenalizadora para um agente causador de maus tratos, que respondesse por maus tratos, né? Não fazendo jus a nenhuma dessas anteriores, poderia ainda ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, que teriam ali umas outras previsões na própria lei dos crimes ambientais. Então, obviamente, que foi, na minha visão, essa majoração uma resposta que foi dada no âmbito político a um clamor da sociedade, a um sentimento de impunidade e a uma constatação de que, de fato, não dava nada praticar maus tratos contra os animais. E impulsionado por casos emblemáticos também, como o próprio caso Manchinha, o caso Sansão, né? E, obviamente, que isso, com rede social, com muita repercussão em cima desses fatos, muita revolta,
houve uma reação política a isso, né? Eu vejo, Núbia e Vágila, algumas críticas que eu vou trazer aqui, até mesmo no âmbito dos debates jurídicos, assim, entre colegas. Muitos até não animalistas, eu diria, né? Como, por exemplo, tem aparecido a crítica de que há uma desproporcionalidade nas penas com relação a outros delitos que as vítimas são humanas. Tem também aparecido a crítica de que a lei foi excessivamente especista. Ela criou 2 níveis de maus-tratos, né? Os maus-tratos contra cães e gatos e os maus-tratos contra os demais animais. Bom, eu tenho tentado refletir sobre isso de uma forma não tão apaixonada pelos animais, tentando ser o mais racional possível, mas eu diria, há sim uma aparente desproporcionalidade em algumas situações, com alguns outros delitos. Olha, acho até que podemos discutir isso com mais profundidade. O que a gente não pode trazer é a ideia de que a majoração da pena para os animais é o problema dessa desarmonia no sistema penal ou processual penal. A sensação de impunidade, os problemas de prescrição penal ou de excessivas medidas despenalizadoras para alguns delitos e a excessiva brandeza das penas que eram cominadas em abstrato anteriormente a esse novo projeto de lei, geraram essa mudança, essa necessidade de mudança e de endurecimento da lei penal para esse tipo específico. Que isso sirva, então, na minha visão, que isso sirva para a gente debater uma reforma no sistema penal como um todo, nas próprias leis processuais penais, que também tem muito problema, eu acho que no processo penal, até mais do que no direito material, né? Mas que não se use a modificação que beneficia os animais como o grande problema, porque não é o problema não está aí, né? Havia um problema antes que foi sanado em parte, na minha visão, para alguns animais. Uma crítica que eu faço e que eu trago, mas eu entendo o resultado desse projeto de lei, é a crítica com relação aos demais animais que ficaram de fora, né? Os maus-tratos contra porcos, vacas, galinha, porco, animais de produção, tidos como animais de produção, né? Porque não existe essa figura de animais de produção, mas eles são tratados assim, ficaram de fora. Essa crítica eu acho interessante, só que a gente tem que combinar e aceitar a dificuldade do debate político, do enfrentamento político, das arenas de interesses que tem lá dentro do Congresso Nacional, dificuldade de aprovar uma lei mais ampla, né? Afetaria muitos interesses. Havia até um projeto do Ricardo Izar que era nesse sentido, não era só para cães e gatos, mas não avançou, obviamente, por encontrar resistência em outros setores, né? Que também estão representados lá no Congresso. Então, a gente tem que entender a dificuldade. A libertação animal ela não vai se dar de uma hora para outra, ela se dá por etapas, é uma disputa muito difícil de interesses no cenário político. Então, ela se dá por etapas, por retrocessos e avanços pontuais. E, hoje em dia, os cães e gatos, pessoal, têm sido os representantes de um avanço e de um reconhecimento, de um fortalecimento do direito animal. Os cães e gatos no âmbito familiar, em decisões que implicam lá no direito de família, em guarda compartilhada, em pensão para animais, em direito de visitas, a gente já começa a dizer, opa, se os alimentos são do alimentado, e aí um juiz fixa numa decisão judicial que um dos ex-cônjuges tem que pagar custear as despesas de um animal, será que ele já não está reconhecendo um direito animal aí? Então, vejam, é uma construção por etapas e tudo que é feito no âmbito legislativo, judicial, são pequenos furos num dique. E a gente tem que entender que nós estamos trabalhando dessa forma. São pequenos furinhos aqui, ali, que vão não sei quando, talvez a gente não vá presenciar a libertação animal,
Não somos nós que vamos viver essa mudança, provavelmente, né? Mas estamos contribuindo com os furinhos no DIC. Esse projeto de lei, ele é mais um furinho no DIC. Ele protege de forma mais rígida alguns animais. Não é o ideal, mas é o que foi alcançado. Então, vamos aceitar isso e vamos lutar né, por novas mudanças, por fazer uma reflexão agora de por que alguns animais ficaram de fora. E levar esse debate de novo e tentar modificar essa legislação ali na frente. Eu penso assim. É um avanço, né? O texto, me parece que o texto original desse projeto, ele abarcava as outras espécies, né? E sofreu aí, me parece, salvo engano, 2 emendas na Câmara e mais 2 no Congresso, né? Mais 2 no Senado. E acabaram chegando nesse último texto aí para apenas cães e gatos, né? E aí, decorrente, claro, desse interesse econômico aí, nossas bancadas que têm interesse especificamente nesses animais que são considerados de consumo, né? Como se alguém pudesse ser consumido. Mas é a bancada aí bancada que exporta boi, né? Eles não têm nenhum interesse em em assinar uma lei que determine maus tratos desses animais, porque, aliás, a gente vai falar disso daqui para até o final do ano, provavelmente a gente vai tratar desse assunto que é nevrálgico no direito animal, que é justamente esses animais que são consumidos, né, por boa parte aí da população. Vágila, Vamos para algumas perguntas. colocando aqui da doutora Andréa. Em relação ao tutor não poder ter outros animais, isso será aplicado assim que constatado maus tratos ou somente após trânsito em julgado? Olha, boa pergunta, mas eu entendo que após o trânsito em julgado, se é pena, né? A não ser que a gente admita um cumprimento provisório ou uma incompatibilidade de retorno dos animais, aí tem situações diversas. Eu acabei de citar antes uma situação de maus tratos, em que não tem sequer processo penal, mas os animais foram retirados dali. Uma ONG ficou como depositária dos animais, e na via civil nós estamos buscando a destituição da guarda. Então, para que venha uma decisão judicial, porque hoje ainda não estava sendo aplicado quando desse fato essa legislação nova, né? Então, é possível também um juiz civil determinar uma ordem judicial de destituição da guarda, e aí a ONG que ficava com os animais, que estava com os animais numa situação provisória, passar a ser a nova guardiã dos animais. Essa situação da modificação na lei penal, ela obviamente está imposta ali como pena também. Então, além da pena em abstrato está prevista, tem essa situação específica da perda da guarda que vai ser aplicada junta e, portanto, seria cumprida com o trânsito em julgado, né? Mas isso ainda a gente vai ver como vai se dar, né? Como isso vai ser de fato aplicado pelos juízes. A princípio pode ser que já em primeiro grau, surgindo uma ONG ou surgindo um abrigo, dependendo do local onde o crime é praticado, tendo estrutura, porque essa situação de perda da guarda, ela também tem um problema prático, que é quem fica com os animais. O poder público vai se responsabilizar, ou vai haver uma associação, uma ONG, que apareça disponível para ficar com os animais? Muitas vezes são dezenas de animais, pode ser um criador de animais, né? Pode ser uma situação de 1, 2 animais, isso pode envolver um número grande. Então, isso tudo vai se dar na prática. Quando, né? Até quando vai ficar? Porque quanto tempo esse processo judicial vai rolar, né? Exato. Porque a ONG, ela fica, normalmente fica, né? Mas... E gera um problema para quem fica com os animais provisoriamente, porque muitas vezes uma ONG, por exemplo, fica como depositária fiel dos animais, e se tiver que aguardar um trânsito em julgado e não podendo pôr os animais para adoção, como ela mantém esses animais, né? Então, aí entram problemas práticos, nós vamos ver como isso vai se resolver. Acho que a guarda é possível aplicar uma lógica, inclusive lá do ECA, por analogia,
a possibilidade de destituição de tutela, destituição de guarda, já fixação de uma nova guarda, né? E resolver essa situação. Se é agente causador de maus tratos, já praticou ato incompatível com uma guarda responsável. Então, deveria ser buscada uma medida, mesmo que não penal, mesmo que numa esfera civil, para destituição da tutela, destituição da guarda. A tutela romperia os direitos, inclusive dominiais e patrimoniais, se a gente ainda trazer a ideia do patrimônio, do valor econômico de um animal. Então, por isso que isso aí eu tenho até pensado, a gente tem discutido lá na Universidade do Federal do Paraná, com o professor Vicente, a ideia de destituição de tutela para romper vínculo patrimonial e a ideia de destituição de guarda para aí sim trabalhar a possibilidade de, inclusive, pôr o animal para uma adoção, né? Enfim, são situações que a gente tem que ir aos poucos criando, provocando para lidar com os problemas práticos, né? Porque simplesmente falar, perdeu a guarda, que legal, mas quem é que fica? Quem é o novo guardião? Como ele mantém esses animais? Né? E às vezes o poder público vai enfiar num abrigo. E o abrigo também não é muito bom. Não, Creio nem que a ONG, né? Imagina, desculpa eu, Vágila, nem a ONG ela tem outros animais também, né? Mas tem uma certa rotatividade, você precisa doar esses animais, você precisa castrar. Quando a gente está falando às vezes, de animal de raça com valor econômico, que citei um pouco atrás, você não pode castrar os animais, sob pena de, dependendo do tipo de demanda, você ser condenado a pagar pelas crias, né? Pelas perdas e danos aí, falando em patrimônio mesmo, como se esses animais fossem geradores de frutos somente. Então, né, existem algumas questões práticas que eu tenho pensado bastante nessa questão da destituição também, doutor. Nós temos uma lei no estado de São Paulo que ela é seca, ela tem um artigo e um parágrafo, e ela fala sobre, acho que nem parágrafo, acho que é um artigo, que sendo a pessoa cometendo maus tratos, ela perde a guarda. E é só isso a lei. Mas ela não fala exatamente, né? Nessa está muito clara, tá falando em pena. Então, a penalidade, ela está substituindo o artigo da 9.605. A gente sabe que após o trânsito julgado, em que pese a gente tem que discutir essas questões práticas. Essa lei estadual não fala, ela não fala nada, ela só fala do cometimento de maus tratos. E aí, eu sempre peço. Eu acho até que nessa lei penal, Núbia, até a gente teria que pegar o texto da lei específico, mas me parece que também é uma ideia de proibição de guarda futura, né? Não tem esse sentido também? Porque aí isso ser. É uma coisa bem, bem positiva. Além de perder, também a proibição de uma guarda futura é algo muito importante para que aquela pessoa não volte a pegar um animal até da rua, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa pega e se é pego em flagrante, o animal é resgatado dali por alguma situação qualquer, a pessoa vai voltar a praticar maus tratos ali adiante com outro animal. Então é preciso que também se aplique nessa perspectiva de proibição de guarda futura, de não poder mais pegar animais por um tempo. Né? E se pegar, a pena de proibição autorizaria a retirada daquele animal. Sim. Né? Vágila, desculpa, eu te cortei. Não, aproveitando o ensejo, acho que foi até respondida a pergunta da doutora Daniela, que ela falou quais são as maiores dificuldades com a aplicação dessa lei nova. São com questão quem vai pagar a conta da ONG, e neste ensejo incluo também a pergunta recente, aliás, o comentário recente da doutora Viviane, que ela colocou assim: aí essas ONGs passam a não ter como cuidar do animal direito, deixam de fazer coisas básicas, como vacinar, e continuam e passam a conviver com negligência. Esse é um problema, né? As ONGs, às vezes, desesperadamente, ficam em situações de superlotação e precisam encontrar formas de poder, se estão numa situação assim de depósito fiel de animais resgatados, de situação de maus tratos, o Poder Judiciário tem que, de alguma forma, dar uma resposta rápida para ver, olha, se é maus tratos,
Não tem mais o que discutir. Destitui a guarda, fixa uma nova guarda. Se tem relação econômica envolvida, destitui, aplica analogicamente o ECA, se não tiver lei específica no teu estado ou que regule essa situação. Puxa o ECA, que tem a figura da destituição do poder familiar, colocação em família substituta. É a mesma lógica. Então, se estava numa entidade familiar, se a gente pensar, ele era membro daquela família, mas houve maus tratos, praticou ato incompatível com a condição de guarda responsável, de tutor responsável, destitua-se a tutela, rompa-se qualquer vínculo, fixe-se um novo tutor e uma nova relação de guarda. E aí, essa ONG, que seria a nova tutora daqueles animais, que possa prontamente, já sem precisar esperar o trânsito de um processo, seja civil, seja penal, colocar esse animal para adoção, para uma adoção responsável. Porque senão inviabiliza a proteção. Inviabiliza a proteção. E o poder público não tem também estrutura para receber animais em situação de maus tratos. Então, essa é uma outra ideia que a gente precisa fomentar. Se não tem legislação específica, vamos aplicar por analogia, nem que seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê figuras parecidas para situações de violência contra menores. E a resposta pelo ECA é rápida, tem como encontrar um caminho interessante que pode ser aplicado aqui também. É só ter vontade. Pessoal, nós já estamos com 1h26 de live. Eu vou colocar aqui uma pergunta da doutora Daniela Freitas, que é interessante para o dia a dia, e passamos às considerações finais. A ONG que ficar como tutora dos animais que foram resgatados de maus tratos poderão entrar com pedido de alimentos contra os tutores e até com efetivo bloqueio de contas e de bens? Se eles tiverem condição, sim. Se eles tiverem condição, sim. Também, por analogia, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa situação do agressor, o antigo tutor responsável de um adolescente, de uma criança, em situação de agressão, de maus tratos, e se há a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar, tem previsão, agora não me lembro de cabeça o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é possível, sim, cobrar desse agressor as despesas, até a colocação em família substituta. Então, dá também para pensar essa ideia. A ONG fica como depositária fiel dos animais resgatados, pois bem, ela vai ter custos de vacinação, de castração, de medicamento, recuperar a saúde desses animais que estavam em maus tratos. Quem paga essa conta? Eu entendo que é possível, pela via de uma ação civil, postular um custeio pelo ex-tutor agressor. Plenamente possível. O que pode esbarrar? Se esse indivíduo agressor não tiver condições econômicas de fazer esse custeio. Aí o judiciário provavelmente não vai determinar esse custeio quando a pessoa não tem condições, né? É uma situação pense em um caso de um tutor que agride os animais, mas é de baixa renda ou é uma situação de precárias condições econômicas. Não vai custear nada, né? E não tem nem como tentar cobrar dele. Então, tudo depende. Se tiver condições, é possível. Mais alguma? Então, nós temos incontáveis perguntas. Verdade. Aí, o que acontece? Eu não estou vendo quem está participando, eu não vejo nada, só quando chega aqui. Dá um oi para o doutor Alexandre Terreri, que é da FAO São Paulo. A doutora... Um abraço. Viviane Pacherri, não sei se falei sobre o nome correto. Ela, inclusive, o doutor Marcelo de Altriturra, não sei se li correto também, sobrenome. Temos várias perguntas. Inclusive, temos mais uma. Porque assim, eu não sei se ainda quanto ao tempo, se não vai ficar muito chato para vocês o decorrer do tempo, porque nós temos perguntas que nós podemos chamar o doutor Rogério só para responder novamente as perguntas de todos vocês. Nós entendemos que a lei é nova
tem muitas dúvidas, realmente, como vai ser a aplicação dessa lei, como vai se proceder. E aí, se chegar na delegacia e, porventura, não sabem como ficou essa lei, o que é que eu vou fazer? Como foi uma das perguntas que foram feitas, que no caso, se o escrivão, se o delegado se negar a qualquer um de vocês a proceder com boletim de ocorrência, é corregedoria de polícia. Aqui no caso do Ceará é a controladoria de polícia. Enfim, eu sugiro a gente convidar o doutor Rogério para voltar conosco. Nós já estamos com 1h30 de live. Além de voltar mais uma vez, ser um convidado fixo nosso pela gentileza, o modo simples, claro, objetivo de nos explicar. Nossa audiência aqui num domingo foi pico dos nossos índices e a gente só tem a agradecer e pedir para a gente passar as considerações finais. O que é que você acha? O que é que vocês acham? Perfeito, perfeito. Até porque, assim, eu estava vendo as perguntas, tô conseguindo olhar meio por cima aqui pelo celular. É, a gente também está perdido, né? Tá todo mundo. É uma lei nova, a gente não sabe. Eu vi que a Dani ainda comentou aqui que tiveram já 2 prisões, né, nesse sentido, mas se seria devido ao clamor social e talvez, na verdade, talvez as reportagens, né, as matérias sobre essas prisões tenham sido feitas por conta do clamor popular, né, mas essas pessoas vão passar pela audiência de custódia, tá solta no dia seguinte e vão responder em liberdade. Não vamos imaginar que essas pessoas que foram presas, ainda que agora, nesse fervor da sanção da lei, que elas vão continuar presas indefinidamente ou até o trânsito julgado. Não, gente, ainda que eu entendo que mesmo a prisão em flagrante está sendo dado o benefício aí de responder em liberdade, após a audiência de custódia, né, e cumpridas as Segue o formalidades devido para. do processo legal, justamente, a pessoa consegue responder isso em liberdade. Mas como exatamente vai se proceder, está um mistério para todo mundo, né? A gente consegue mais ou menos ter algumas opiniões aí acerca da matéria por conta de analogia mesmo com outros tipos penais, né? Mas também não vamos falar, nossa, vai ser maravilhoso e agora vai prender todo mundo. Calma, também não é por aí. Vamos manter o pé no chão, sim, ela é muito importante, o fato de tirar do juizado, de gerar aí, quem sabe, até uma reincidência depois de transitado em julgado, ainda que a pessoa não fique presa, mas ela já fica com a ficha lá suja, que não acontecia, né, no juizado especial. Então, antecedentes criminais, né, aquela. Vamos manter o pé no chão. Uma lei importante, sim, mas não acredito que as pessoas vão Gente, começar a a gente ter também pressa. tem que ter uma coisa bem clara. É a educação animalista que vai transformar essa relação. Não é simplesmente a majoração de uma pena. Claro que a gente comemora, mas a gente também não tem que ficar apostando todas as fichas no direito penal como a solução dos problemas para os animais. Eu comemoro, acho interessante, é um avanço, mas infelizmente a nossa relação com os animais ela precisa mudar em outros níveis. É um despertar de empatia, é um despertar de respeito, de reconhecimento. Se não tiver o reconhecimento de que o animal é sujeito, a gente vai continuar vendo situações de maus tratos feitas às escondidas. Nós temos mais de 17, 18 milhões de gatos nos lares brasileiros. O crime de maus tratos contra o gato é muito pouco identificado. Se vocês forem ver nos julgados, via de regra é cachorro. Por quê? Porque o gato ele não sai muito para a rua, a gente não visualiza. São poucos os casos que tu vai conseguir denunciar, identificar, porque o crime é feito dentro das 4 paredes. Então a questão toda é de uma mudança de consciência, eu não diria elevação de consciência, é uma mudança cultural que precisa ser conquistada, e é por isso que esses espaços aqui de vocês, né, e todos os outros que
produzem trabalhos parecidos, assim, de falar em rede social, de levar a mensagem do direito animal, da ética animal adiante, do próprio veganismo, né? Também a gente tem que levar em conta que a gente tem que também ser a mudança que a gente espera no mundo. E como eu estou me relacionando com os animais, e como eu estou me relacionando dentro de um sistema de consumo de animais, onde os animais são a base do sistema produtivo e de consumo. Como é essa minha relação com esse sistema? Então, começa refletindo também sobre os teus hábitos, como tu educa teus filhos com relação aos animais, como tu... Tudo, gente, tudo, sabe? E a mudança, ela vem e vai se dar em vários níveis. O direito penal, às vezes as pessoas acham que agora vão botar na cadeia. O cara sai da cadeia. Ele fica um tempinho, mas ele sai da cadeia. Então, se não mudar a consciência, ele vai maltratar outros animais. Né? Muitos animais vão ser maltratados sem que ninguém veja. Né? E eles já são um sistema produtivo, por exemplo, que tem de maus tratos em sistema produtivo, e a gente não dá bola, às vezes, porque acha que é normal. Né? Então, vamos sim comemorar, é um avanço, mas vamos levar adiante a transformação e vamos ser a transformação. Reflita. Eu gosto sempre de dar o recado: considere o veganismo. Considere o veganismo. A gente deixando de se alimentar de animais, a gente já está fazendo um grande passo dentro da nossa perspectiva. Tu já está sendo um defensor dos animais na essência. Considere o veganismo. Queridos, eu queria, então, se essa é a minha última intervenção, queria agradecer vocês. Não, fique à vontade. Deixa eu só colocar aqui uma pergunta, que eu acho que essa é a primordial para finalizar aqui. Aliás, é um pedido que nós recebemos. Marquem com o Dr. Rogério umas 365 lives. Pessoal, o Dr. Rogério está abrindo as lives de outubro, que são da série de lives especiais. Nós ficamos super honradas, que nós gostaríamos que ele realmente estivesse aqui. Ele, gentilíssimo, ele aceitou, tá? No Dia dos Animais e no Dia da Natureza. Só complementar que as próximas lives, na próxima semana, nós não teremos live em respeito ao Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, que acontecerá do dia 6 ao dia 9 de outubro. Nossa próxima live será dia 12, com a doutora Tânia, para falar de direito dos animais para as crianças. No dia 15, com o doutor Rafael, para falar de proteção animal e espiritualidade. Nós entendemos que não só nós, mas também as crianças, quando um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho falece, perguntam para onde ele foi, como vou ficar. Então, essa live é tanto para nós, adultos, adolescentes, mas também para as crianças que, como nós, sofrem com a perda do bichinho e explicar a espiritualidade disso. No dia 22, nós já vamos para o Padre César, um padre da Igreja Católica que é vegano, e ele vai falar como ele abriu as portas para o veganismo, para a proteção animal. Nós sabemos que temos um Papa Francisco, mas ser Francisco, infelizmente, parece que não foi aberto ainda os olhos. O Francisco é dos animais e a Igreja não percebeu isso, tampouco o Papa, infelizmente. No dia 26, teremos o Ricardo Laurino novamente. Foi uma live super especial, assim como está sendo do Dr. Rogério Ramê, que ele vai voltar, que eu vou marcar com ele depois. Fiquem tranquilos, quem pediu 365 lives com ele. Com o Ricardo Laurino, a gente vai falar de juventude e a situação animal atual. Peço desculpas pela voz, eu estou rouca mesmo. E muito obrigada. Passar para o Dr. Rogério. Tá bom, eu queria agradecer, então, por fim, a todo mundo que ficou até o final agora nos assistindo, a quem mandou perguntas. Sempre muito bom ter o retorno de vocês, saber que muita gente está ligada nesse assunto e preocupada e desenvolvendo ideias novas de respeito aos animais, né? Então, fico muito feliz também. Queria agradecer a Núbia e a ti, Vágila, pelo convite.
Fiquei muito honrado mesmo. Obrigado de coração com a lembrança. É sempre bom ter espaços novos para a gente falar, trocar ideias, né? Foi muito bom para mim também. Aprendi bastante com vocês também nos apontamentos de vocês. E contem comigo aí para o futuro. Hoje foi muito especial, Dia dos Animais, Dia Mundial dos Animais, então foi muito legal, gostei muito. E espero que o pessoal tenha gostado também. E, enfim, me convidem de novo, que estou sempre aí. Valeu. Doutor Rogério é uma pessoa que está na nossa lista de convidados obrigatórios desde que a Direito Animal do Brasil começou, doutor. Já era um nome que estava na nossa lista, assim, como obrigatório para trazer. A bondade de você. Não, é que assim, felizmente, a gente está numa era digital, né? E a gente acaba conhecendo pessoas. E se teve algo bom desse período pandêmico, foi a gente conseguir se conectar de alguma forma a pessoas que a gente não tinha nem tempo de assistir, né? Então, para quem tá pedindo as 365 lives, Dani, aí do Rogério, ele faz as lives. Posso divulgar, doutor, seu Instagram? Ele tem Pode. Ele faz lives sensacionais. E a página também do canal, né, no YouTube, Direitos Animais IPA, que tem aulas muito boas também. O quanto eu aprendi com essas aulas, que não são vários profissionais, né, que atuam, mas quanto eu aprendi, o quanto tem sido muito bom esse espaço que está sendo aberto, né, pelos profissionais aí que estão trabalhando, que estão abrindo esse espaço para nós que viemos depois, né, eu me considero que estamos chegando agora, né, tendo em vista tanta gente que chegou aí na frente. Então, saiba que não é que nós lembramos, não, o seu nome estava desde que nós começamos a DAB em julho, o teu nome estava na lista para entrar como um dos obrigatórios para estar aqui com a gente, e continuamos seguindo aí, então ficou o convite para todo mundo. A Vágila já deu a agenda aí do mês, a gente não vai poder, a gente vai pular a semana que vem, porque inclusive vai estar todo mundo no congresso de bioética, já convidamos a todos também, quem não comprou, acho que ainda dá tempo de participar, que vai ser maravilhoso, a agenda está maravilhosa. E é isso, agradecer também, doutor Rogério, Vágila e todo mundo que for com a gente até agora, e quem vai assistir, que as lives ficam sempre gravadas aqui na nossa página e também no canal do YouTube para quem perder. E é isso. Obrigada. Boa noite. Valeu. Obrigada. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.